permitir. Ué. Aí. Tá dando para ver a tela já? Sim. Na aula passada a gente terminou então a parte de correção da última aula, né, dos modelos. Então aquele lá era o modelo entidade relacionamento, né? Então agora a gente vai ver o modelo relacional. Modelo relacional é basicamente então tabelas, tá? Então o modelo relacional é justamente como a gente representa um banco de dados através de tabelas. Então a gente vai ver justamente como escolher quais vão ser as tabelas e quais vão ser as colunas dessas tabelas. A gente vai ver justamente essa parte aqui nesse conteúdo, tá? Então, a gente viu que tem diferentes modelos para representar dados, né? A gente viu que a parte de modelagem, entidade e relacionamento, a ideia é de criar uma imagem, né, um desenho, para ficar simples de entender. Porque uma pessoa, ela vai entender de maneira mais simples aquele desenho do que várias tabelas soltas, né? Então, as nossas tabelas, elas são mais aprofundadas. A gente usa o desenho para criar as tabelas. Justamente porque é mais uma visão já mais aprofundada do nosso banco de dados, tá? Então, a gente vai aprender justamente como organizar o banco de dados numa coleção de tabelas, ou seja, um grupo de tabelas. Cada tabela vai ter que ter um nome exclusivo, não pode ter tabelas com nome repetido. Então, por que é modelo de relacional? O termo relação é usado para se referir a uma tabela, tá? Isso depois, se vocês forem ver numa prova de concurso, às vezes volta e meia tem concurso, por exemplo, para técnico informático. Por exemplo, aqui a galera que é técnico informático do IFAM, ela justamente entrou fazendo um concurso, uma prova para técnico em informática, tendo a formação, e o tipo de pergunta que vai ter lá no concurso é coisas assim, tipo, vai falar sobre banco de dados, vai falar sobre programação, vai falar sobre redes, né? As disciplinas que vocês têm. Então, nesse tipo, vocês vão ver que normalmente, então, normalmente a gente fala tabelas, né? Então, tabela, criar uma tabela no banco de dados. Só que o termo usado na literatura, nos livros, é chamado de relação. Então, eles chamam uma relação é uma tabela. Uma tupla é uma linha dessa tabela. E um atributo é uma coluna dessa tabela. Esses são os termos que é utilizado em banco de dados. Relação, tupla e atributo. Mas eu vou aceitar de qualquer jeito, pode falar tabela, linha e coluna, né? Que é algo mais simples de entender. Então, a gente vai trabalhar com tabelas, então a gente só vai simplesmente tentar descobrir quais vão ser as tabelas, quais vão ser as colunas dessas tabelas que a gente vai criar. As linhas vão ser os dados, né? Linha no banco de dados, né? Vão ser dados já. Então, a gente não está preocupado ainda com inserir dados, né? Inserir tuplas. As linhas da tabela vão ser dados reais. Então, a gente não está preenchendo ainda. A gente, por enquanto, só quer saber quais vão ser as tabelas e quais vão ser as colunas delas, né? Porque linhas vão ser dados. Então, por exemplo, dá um exemplo aqui até. O campeonato de Free Fire, né? Então, aqui, eu organizei uma tabelinha para a gente tentar ver quem vai jogar. Então, por exemplo, aqui eu criei uma tabela que vai ser, sei lá, candidatos para jogar. Então, tem um aluno, que é a informação, o nome do aluno, o jogo que quer jogar, se é Free Fire ou LoL, qual que é a internet, qual que é o rank, qual que é o curso, qual que é o ID no jogo, se tem comprovante da internet, se entregou as atividades. Então, isso daqui, essa tabela candidato com essas colunas, é a minha modelo, minha entidade relacional. Eu quero saber tabela candidatos, eu quero saber o nome do aluno, o jogo que quer jogar, a internet, o rank, o curso, o ID, o comprovante e a atividade. Aqui, ó, as linhas dessa tabela já são dados. Já são dados de alunos reais que mandaram informações. Então, isso daqui é um exemplo de um banco de dados.
Então, um banco de dados vai ser tabelas com linhas preenchidas. Então, isso daqui já é um exemplo de um banco de dados. Só que como, por enquanto, a gente está criando o banco de dados, ele não está preenchendo ainda, não está usando ele, o que vai ser importante para nós é essa primeira linha aqui, o rótulo, né? É o nome das colunas. A gente só precisa saber quais vão ser as colunas que vai ter na nossa tabela. Porque os dados depois, isso vai ser preenchido no computador já, no programa. Por enquanto, a gente está só preocupado com a parte de saber quais são as colunas que a gente vai ter. Então, como é que funciona? É exigido que o modelo relacional, todos os atributos sejam atômicos, né? As colunas têm que ser atômicas, ou seja, um domínio é atômico se os elementos são indivisíveis. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela aluno. Eu tenho 3 colunas, matrícula, nome e telefone. E eu estou dizendo aqui, ó, que eu tenho uma matrícula 2016, esse número aqui, que é o aluno fulano, e esse aluno tem 2 telefones. Lembra que a gente viu essa situação lá no modelagem entidade e relacionamento? Ah, que um aluno pode ter mais de um telefone. Como é que eu representava isso lá? Quando um aluno tinha mais de um número de telefone? Era um atributo multivalorado. Que tinha borda dupla, né? Sim. Então, isso funciona lá no diagrama, a gente está sinalizando. No modelo relacional, não pode acontecer isso daqui. Isso daqui não pode existir. Nunca vai ter uma tabela que vai ter dois valores em uma única coluna. Então, por exemplo, no modelo relacional, isso daqui é proibido. A gente vai ter que aprender, então, justamente como converter essa situação para uma situação diferente. Então, aqui, isso daqui não é atômico. O telefone não é atômico. Atômico quer dizer que é um valor indivisível, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 números de telefones, não é indivisível. Eu tenho 2 números, eu tenho um celular e um fixo aqui. Então, eu tenho 2 números, então significa que aqui não está indivisível. Então, aqui está errado. As tabelas não podem ter mais de um valor em cada coluna. Não pode. Então, vai ser uma linha só, vai ter um valor só. Então, a gente vai ver justamente um atributo multivalorado, como a gente vai ter que lidar com esse valor aqui. Porque a gente não vai poder representar dessa forma. A gente vai ter que encontrar uma solução para como lidar com mais de um número de telefone, por exemplo. E isso que a gente vai aprender nessa nossa aula, né? Tipo, determinadas situações, a gente vai ter que criar umas formas alternativas, então, de criar as tabelas para lidar com essas situações. Então, aqui vai ter outra situação. Lembra que lá no nosso diagrama entidade e relacionamento, a gente tinha entidades e essas entidades se relacionavam com outras entidades, né? Com relacionamentos, né? Lembram disso? Que a gente tem a entidade e o relacionamento entre a entidade, que era justamente, ó, quando uma entidade se conecta com a outra, eu tenho um relacionamento, não tenho? Sim. A gente representa isso daqui na tabela através das colunas. Deixa eu até abrir aqui a situação 2021, primeira etapa, modelagem, entidade e relacionamento. Aqui, achar esse exemplo específico aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui esse exemplo aqui, que eu criei ali a tabela até desse exemplo específico. Eu tenho uma disciplina que tem pré-requisitos, né? Por exemplo, matemática 1 é requisito de matemática 2. Então, por exemplo, se um aluno roda em matemática 1, ele não pode fazer matemática 2, porque matemática 1 é requisito de matemática 2, ou seja, matemática 2 é liberada
por matemática 1. Ou seja, uma disciplina tem um pré-requisito que é uma outra disciplina. Então, essa situação aqui, a gente vai ver como isso é convertido numa tabela. Então, por exemplo, como vai ser isso aqui na tabela? Eu vou ter aqui uma tabela pré-requisitos. Eu estou falando, olha, uma disciplina tem um ID e ela tem um pré-requisito que também tem um ID. Então, a minha disciplina 001 tem um pré-requisito que é a disciplina 0049. Daí o que eu vou ver? É um relacionamento entre disciplinas, né? Então, na minha disciplina, na minha tabela, eu vou olhar, a minha disciplina que tem o ID 001 é banco de dados. A minha disciplina de banco de dados tem um pré-requisito que é a disciplina 49. Eu vou olhar aqui, minha disciplina 49 é programação 1. Então, o que eu estou vendo aqui? Nessa tabela, eu estou dizendo que banco de dados tem um pré-requisito que é programação 1. Ou seja, para eu fazer banco de dados, eu já tenho que ter feito programação. A disciplina de programação, aqui, ó, 49, tem um pré-requisito que é a disciplina 23. Eu vou olhar aqui. Então, 49 é programação 1, 23 é introdução à informática. Então, a disciplina 49 tem como pré-requisito 23, ou seja, programação tem como pré-requisito introdução à informática. Tu só pode fazer programação se tu fez introdução à informática. Ou seja, a gente pode ver que dentro da tabela, isso daqui é uma explicação desse relacionamento aqui. Então, olha, são duas disciplinas que se relacionam com pré-requisitos. Ou seja, eu coloco na forma de tabela esse relacionamento aqui. Isso a gente vai ver como a gente vai fazer. Mas deu para entender, por enquanto, a ideia? Uhum. Sim. Então, outro aspecto importante que a gente vai ter que considerar é a existência de valores nulos, tá? Então, valores nulos é algo diferente de valor vazio em banco de dados. Isso aqui é bem importante. Então, vazio é diferente de nulo. Então, nulo significa que o valor é desconhecido ou não existe. Vazio quer dizer que não está preenchido, tá? Porque num banco de dados são tabelas. Então, por exemplo, se eu não preencher o número de telefone, isso quer dizer que a pessoa não tem um número de telefone? Não, professor, não. Não, justamente pode ser que eu esqueci de preencher o valor de telefone ou a pessoa não informou ainda, mas pode ter um número de telefone. Quando eu digo que ela tem nulo no valor de telefone, aí eu estou dizendo explicitamente que ela não tem um número de telefone. Então, para um banco de dados, essa distinção é bem importante. Por quê? Porque tem campos que são opcionais. Então, tem campos que tu pode não preencher. Mas se não está preenchido, não quer dizer que esse campo não existe. Não quer dizer que a pessoa não tem. É diferente isso para um banco de dados. Por quê? Para o banco de dados, saber se algo não existe é diferente se algo não foi preenchido ainda. Porque tem coisas que num programa a gente vai preencher depois. Por exemplo, uma informação assim, sei lá, por enquanto, vamos dizer assim, vamos pegar o exemplo das notas de vocês no bimestre. Então, por enquanto, tem uma tabela lá no banco de dados que diz assim, nota no segundo bimestre, daí tem nota 1 e nota 2. E tá vazio. Vazio é igual a 0? É para responder isso aí, professor? Isso. Se é igual a se tá no vazio, a nota vai sair 0, né, professor? Que você não tem nenhuma nota. É, mas é diferente. É que vazio significa que o professor não lançou nota. Esqueci. É diferente. Se o professor lança 0, ele está dizendo não tem nota. O aluno não tirou nota. É bem diferente. O vazio significa que não foi preenchido, que uma pessoa ainda não preencheu um valor.
Agora, tu dizer nulo ou zero significa que foi preenchido, já está atualizado e foi informado que não tem valor lá. É diferente. Por exemplo, se uma pessoa for olhar as notas de vocês e vai estar tudo vazio, ele vai pensar, o professor não lançou. Mas se ele vê zero, ele vai dizer, não, ele lançou zero. Então é diferente para um banco de dados isso. Entendi, professor, entendi. Então, por exemplo, aqui, um banco de dados, aqui, um exemplo de valor nulo, né? Imagina assim, o aluno tem um nome e tem um telefone. Aqui eu estou dizendo null, que é nulo, né? Ou seja, o aluno não possui um número de telefone. Isso daqui foi preenchido no banco de dados, isso não foi esquecido de informar. Isso aqui é uma explicação. Olha, o aluno disse que não tem número de telefone. Se tiver em branco, pode ser que o aluno não passou o número de telefone porque não lembrava, sei lá. Eu não sei decorar o número de telefone do meu pai. Não sei decorar o número. E não informou. Então, vazio quer dizer que não foi informado. Nulo quer dizer que não existe. Vê só se é... Tá, beleza. Não, não é aqui. Não é da nossa aula. Tá? Questão de chaves, tá? Lembra que a gente falou sobre chave primária na última aula, né? Uhum. Chave primária agora entra numa questão de ser fundamental. Não existe tabela que não tenha chave primária. Agora, quando a gente já está falando de tabelas, elas têm que ter chave primária. Tem que ter, é obrigatório. Todas as tabelas têm que ter uma chave primária. Então, a gente vai ter chaves. Tá bom. Então, a gente vai ter a chave primária, que vai ser a chave candidata que foi escolhida, né? A gente viu que pode ter chaves candidatas. Então, quais vão ser os cuidados que a gente tem que ter com a chave primária? Então, um atributo para ser uma chave primária tem que ter um valor que nunca vai ser alterado ou raramente vai ser alterado. Por exemplo, eu poderia escolher o número de telefone do aluno para ser uma chave primária, né? Porque alunos raramente... que alunos não vão ter o mesmo número de telefone um que o outro, né? Sim, sim. Então, eles não vão ter o mesmo número. Então, parece que é uma boa chave primária, o número de telefone, eu identificar. Mas o aluno pode mudar o número de telefone, né? Uhum. Então, isso daqui já é um indicador que número de telefone não é uma boa chave primária. Tudo que pode mudar com o tempo não é uma boa chave primária. Não basta ser único, tem que ser estático, não pode mudar. Por exemplo, o que é uma chave primária que não muda? Um atributo de aluno que não muda nunca. Aqui. O número de matrícula, né? O CPF, a identidade. Esses números podem mudar? Não, professor. Não. Não. Então, isso quer dizer que esses números são mais indicados, tá? Então, quando a gente tenta usar uma chave primária, não basta ser único. Ele tem que ser imutável. Ele tem que ser permanente. Ele não pode mudar nunca. Porque se mudar, a gente teria uma série de problemas depois no banco de dados. Então, o atributo para ser chave primária tem que ser um atributo que nunca muda ou que raramente muda, né? Então, o ideal é que ele nunca mude. Então, é comum listar os atributos de chave primária antes dos outros atributos, tá? Então, o que significa? Aqui, ó, isso aqui é uma tabela, né? Então, normalmente, a primeira coluna, a coluna mais à esquerda, vai ser a chave primária. A gente vai dizer, ó, o número de matrícula é a chave primária. Isso aqui é só a forma comum. A primeira coluna da tabela é a nossa chave primária, sempre, que a gente vai criar. Que já para sinalizar que isso daqui, o aluno é identificado pela sua matrícula. A gente coloca, então, já na primeira coluna a chave primária dele.
aqui agora a gente vai ter outro conceito, tá? Que é o conceito de chave estrangeira. Então, chave estrangeira a gente não viu ainda lá na modelagem entidade de relacionamento. Por quê? Porque não precisava. A gente falava, olha, uma entidade pode ter um relacionamento com outra entidade. Só que numa tabela a gente vai representar isso justamente com o conceito de chave estrangeira. O que é uma chave estrangeira? Ele é uma chave primária de uma tabela que vai aparecer numa outra tabela. Então, isso significa que tem um relacionamento entre essas duas entidades. Então, a chave primária de uma tabela vai aparecer numa outra tabela, e isso vai indicar que existe um relacionamento. Então, aqui, ó, lembra que eu tenho exemplo que um funcionário pode trabalhar em um departamento, né? Uhum. Então, aqui, ó, eu tenho uma tabela funcionário. Funcionário tem atributos, CPF, nome, cargo e departamento. Lembra que eu ia falar, departamento é uma entidade, né? Porque departamento tem um código, um nome e um gerente. Então, se departamento é entidade, eu diria, então existe, se departamento, funcionário tem um departamento e departamento é uma entidade, então tem um relacionamento de funcionário com departamento. Então, na forma de tabelas, como isso vai funcionar? Então, ó, na minha tabela funcionário, eu vou ter uma coluna departamento que vai ter um valor. E esse valor vai ser o quê? A chave primária do departamento. Então, ó, código departamento, ou a minha chave primária do departamento, vai aparecer na tabela funcionário como uma chave estrangeira. Então, por exemplo, eu vou dizer assim, o meu funcionário desse CPF aqui, que é o nome fulano da Silva, tem um cargo de analista de sistemas, ele trabalha no departamento 2. Como é que eu sei qual que é o departamento 2? Eu vou olhar na tabela departamento por esse número. Então, o departamento 2 é o departamento de desenvolvimento que tem esse CPF aqui de gerente. O que eu posso indicar aqui também? Ó? Tem dois relacionamentos. Todo departamento tem um gerente. O gerente é um funcionário. Ou seja, departamento tem um gerente. Isso daqui é uma chave estrangeira que indica uma chave primária daqui. Então, olha, eu estou dizendo que o fulano da Silva é analista de sistemas, ele trabalha no departamento 2, que é o o departamento de desenvolvimento que tem um gerente. Quem que é o gerente desse departamento? O fulano da Silva, ele mesmo, ó. Posso olhar por esse CPF. Então, o gerente do desenvolvimento é ele mesmo. Então, eu estou dizendo aqui nessa tabela, estou dizendo que o fulano trabalha no departamento de desenvolvimento e o departamento de desenvolvimento tem um gerente que é o fulano. Vamos olhar aqui o outro departamento. Olha aqui. Esse CPF aqui, o ciclano de tal, ele é contador e ele trabalha no departamento 1. O departamento 1 é o departamento financeiro, que o gerente é quem tem esse CPF aqui. Então, nem aparece aqui. Então, nem está aparecendo aqui. Então, o gerente do departamento de financeiro, ele deve estar mais para baixo da parte nesse banco de dados. Ou seja, o ciclano de tal trabalha no departamento financeiro que tem um gerente que tem esse CPF aqui, que nem apareceu aqui ainda nessa nossa tabela. Porque essa tabela aqui é só uma foto, mas pode ser que tenha várias outras linhas. Então, eu estou dizendo que tem um outro gerente ainda, uma outra linha ainda que tem essa informação desse gerente. Mas deu para entender o que é uma chave estrangeira? Uhum. Sim. Uma chave estrangeira é quando a chave primária de uma tabela aparece numa outra tabela para indicar que existe um relacionamento entre as duas. Então, vou pegar aqui no nosso diagrama, de novo, aqui, porque tem um diagrama que mostra exatamente isso. Vamos pegar aqui. Vamos ver se eu acho.
Não, achei aqui. Tá. Acho que tem aqui. Olha, esse aqui é o diagrama que eu estava falando. Um empregado pode trabalhar para um departamento e um empregado pode gerenciar um departamento. Eu tenho dois relacionamentos aqui. Funcionário trabalhando para um departamento e o funcionário sendo gerente de um departamento. Como eu tenho dois relacionamentos, justamente isso vai ser representado por essas duas chaves estrangeiras. Então, o funcionário trabalha para um departamento. Aqui está a chave estrangeira que mostra para qual o departamento o funcionário trabalha. E aqui eu estou dizendo, o departamento tem um gerente. E aqui está dizendo, ó, essa coluna indica que o gerente é um funcionário. Então, essas duas chaves estrangeiras são indicadores que existem esses dois relacionamentos. Tá? Então, a chave estrangeira, justamente, ela exige que tenha uma restrição de integridade referencial. Né? O que isso significa para nós? Que sempre que uma coluna é chave estrangeira, todos os valores presentes em suas linhas devem possuir um valor correspondente na tabela referenciada. Deixa eu emitir aqui. Ou seja, o que significa aqui? Então, aqui, ó. Quando eu estou falando aqui uma integridade referencial, é que isso daqui não vai ser escrito aleatoriamente. Então, quando eu estou dizendo que o fulano da Silva é um analista de sistemas e ele trabalha no departamento 2, precisa existir na tabela departamento uma linha que possua o código igual 2. Ele não vai deixar tu colocar, por exemplo, um número que não existe. Vamos supor que nossa empresa só tem esses dois departamentos, tá? Só tem o departamento 1 e só tem o departamento 2. Não existem outros departamentos na minha empresa. Se eu tentar colocar 3 aqui, vai dar erro. Ele vai dizer, esse departamento 3 não existe. Então, quando ele vai dizer, ele precisa existir na outra tabela. Então, analista, departamento 2, e o 2 é o departamento de desenvolvimento. Então, quando eu digo que existe esse CPF aqui, tem que ser funcionários que já estão cadastrados aqui nessa tabela. Então, eu preciso que esses dados estejam corretos. Por quê? Porque não é um valor que é digitado. Isso é um valor que justamente, esse é um valor de outra tabela que está como estrangeiro aqui. Ou seja, ele existe numa outra tabela. Ele tem que existir numa outra tabela. A ideia de ser um estrangeiro é justamente isso. Ela é um valor que vem de outra tabela. Tá? Deu para entender? Sim. Então, a ideia de mostrar tabelas é justamente porque fica mais fácil de entender vendo os dados, tá? Mas como a gente usa normalmente para mostrar o banco de dados nesse modelo relacional? Assim, porque pensa, a gente está fazendo o plano do banco de dados. O banco de dados ainda não existe, né? Se ele não existe, não vai ter linhas nele, não vai ter dados. A gente só está preocupado com o nome das tabelas e o nome das colunas. Então, a notação que a gente vai usar é essa daqui. O nome da tabela fora, abre parênteses e o nome das colunas. Porque, por enquanto, como o banco de dados não existe, não precisa usar aqui, ó, não precisa usar tabelas, não precisa criar uma tabela, porque ela não vai ter linhas ainda, né? A gente ainda não criou o banco de dados. Se a gente não criou, não tem como inserir dados. E linhas são dados. Tudo que está nas linhas é dado. Então, as linhas do banco de dados, a gente ainda não vai existir, porque a gente ainda não criou o banco de dados. Então, a gente vai ver, por enquanto, a estrutura, né? A gente só quer saber quais que vão ser as tabelas e quais vão ser as colunas dessas tabelas, para depois a gente criar isso no computador
e depois que está criado no computador, é recém que eu vou poder colocar coisas dentro desse meu banco de dados, preencher essas linhas, né? Então, por enquanto a gente está preocupado com isso daqui, o nome das tabelas e o nome das colunas, e quais que vão ser as chaves primárias e quais que vão ser as chaves estrangeiras. Então, a notação que a gente vai ter é isso daqui, nome da tabela, parênteses, nome das colunas, chave primária sempre a primeira, à esquerda e sublinhada. Então, chave primária sempre vai ser a primeira coluna à esquerda e sempre vai ser sublinhada. E é basicamente isso daqui. Então, que a gente vai fazer. Então, esse é o modelo relacional. Então, o modelo relacional é exatamente isso. Linhas, tabelas e colunas. Então, chave primária e chave estrangeira. E esses são os conceitos que a gente precisa saber. Isso daqui é mais simples do que o modelo conceitual, né? O que é mais fácil de... O que agora deu para entender já o que é um modelo em tabelas, né? Sim. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Converter o desenho para essas tabelas. A gente vai ter que aprender a converter um desenho para tabelas. E é isso que a gente vai aprender. Tá? Então, é o projeto relacional que a gente vai chamar. Então, o primeiro passo para criar um banco de dados é o modelo entidade de relacionamento, ou seja, o desenho, criar aquele desenho. Esse modelo, que é a representação visual dos dados e as suas relações, né? Ou seja, como os dados vão se conectar, a gente vai, então, pegar isso daqui, essas entidades, atributos e relacionamentos, e vai converter para o nosso modelo relacional. Ixi, faltou um slide aqui. Ixi, peguei, deixa... Tá errado aqui. Deixa eu até corrigir, vou ter que postar de novo para vocês. Tá faltando um slide aqui no meio. Eu cortei, né, por causa da... Como teve a questão do ensino modular, né? Então, eu tive que cortar um pouco os slides para não serem tão extensos. Só que eu acho que eu cortei demais aqui. Faltou um slide, eu pulei. Ei, professor. Fala. Quando o senhor enviar de novo, agora envia naqueles quadradinhos pequenos, não envia o slide com a tela, que pega a tela toda, tá? Não, beleza. Justamente que lá... Fica ruim demais. É que foi... Eles me pediram para fazer fazer aqueles slides pequenininho, porque é para impressão, né? Para mandar para os alunos que não têm internet. Daí pediram para ser daquele jeito. Só que justamente eu esqueci de mandar para vocês. Então, como vocês que vão acessar pela internet, pode ser direto por aqui. Ah, agora sim. Pronto, estava faltando esse slide aqui, cortei sem querer. A gente vai ter assim, como a gente vai fazer essa conversão de desenho? Vão ser regras bem claras, tá? Vão ser 7 regrinhas que a gente vai ter. É literalmente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar, anotar essas regras num papel e vocês vão olhar para um desenho e vocês vão caminhar por essas regras. Tá? Vocês vão caminhar por essas regras. Vocês vão olhar para o desenho e vão olhar, regra 1. O que a regra 1 diz? Daí vocês vão olhar para o desenho e fazer o que a regra 1 pede. Depois vocês vão para regra 2. Vocês vão olhar para o desenho e fazer o que a regra 2 pede. Regra 3, olhar para o desenho e vão ver o que a regra 3 pede. Daí vai ser 7 regras. Depois que vocês passaram por essas 7, vai ter todas as tabelas do banco de dados pronta. Daí é só programar elas no banco de dados. Já está pronto daí o banco de dados, a ideia. Então, literalmente, vocês já têm o banco de dados pronto, só falta criar ele no computador. Tá? Então, vamos ver quais vão ser essas regras aqui. Então, etapa 1, que é a regra 1. Mapeamento dos tipos de entidade regular.
Então, mapeamento do tipo de entidade regular é literalmente cada entidade forte, que vai estar presente no diagrama IR, né, vai virar uma relação. Ó, para cada entidade forte E no esquema IR, crie uma relação R, que inclua todos os atributos simples de E. Parece uma linguagem matemática complexa, tá? Mas é mais simples do que parece. Olha aqui. Para cada entidade que tem no desenho, criar uma tabela e todos os atributos dessa entidade vão ser colunas dessa tabela. Tá? Só que quais vão ser as colunas? Apenas os atributos simples, tá? Apenas os atributos simples. Por exemplo, um atributo multivalorado a gente vai ignorar. Um atributo derivado a gente vai ignorar. Um atributo composto a gente vai ignorar e vai atribuir apenas os atributos simples dele. Então, a gente vai ver como vai fazer isso daqui. Os atributos da chave de E tornam-se chave primária de R. Deixa eu pegar aqui até abrir. Quantos são? Vou pegar aqui a correção dos nossos exercícios aqui. Abrir. Tá. Aqui, ó, vamos olhar. Esse foi o diagrama. Só aqui, agora sim. Esse foi o diagrama que a gente criou, né, daquele da universidade, de ter os departamentos, né? Acho que nem... Vixe, eu acho que eu não salvei. Mas, deixa eu pegar aqui um outro diagrama. Eu fiz a correção, mas não salvei a correção. Vou pegar aqui um exemplo que tinha aqui, de uma correção que estava completa. Da gente olhar para o desenho e fazer junto. Aqui. Que é lembra que é a questão 12, né? Que a gente fez. Sim, professor. Então, ó, a nossa primeira regra, o que que ela diz? Eu vou pegar todas as entidades e criar uma tabela para cada uma e vou colocar como coluna dessas tabelas os atributos simples. Então, aqui nesse caso, todos os atributos são simples. Não tem nenhum com borda dupla, não tem que indica que ele é multivalorado, não tem nenhum com borda pontilhada que indica que ele é calculado, derivado, não tem nenhum atributo que tem atributos nesse caso aqui, então que indica que ele é um atributo composto. Nesse caso, todos os atributos são simples, então eu vou criar quantas tabelas nesse caso? Uma tabela para cada entidade. Então, quantas tabelas eu vou criar? Três. Três tabelas. Então, eu vou até colocar aqui já dentro, para ficar bem simples. Quais vão ser as minhas tabelas? Vou colocar aqui, em texto. Não preciso fazer o desenho de uma tabela. Tá? Então, eu vou colocar aqui, primeiro, estado. É uma tabela que vai ter o quê? Nome e região. Qual que é a chave primária do estado? Oi, professor? Chave primária do estado. As tabelas vão ter que ter chave primária. É esse número... Não, mas... Pode ser nome mesmo. Tem estado que tem nome repetido? Não. Não. Estado só vai ter um único nome. Então, tu pode colocar nome como sendo a chave primária. Porque estado só vai ter um nome. Não tem nome repetido de estado. Então, estado é uma primeira tabela. Segunda tabela é congressista. Vai ter, então, data de início e um partido. Agora, o congressista,
não... Aqui tá faltando também. Faltou... No congressista não tem nome, né? Estranho. Acho que eu botei aqui só... É que botei isso daqui. Tá, é que tava no enunciado, né? Não disse o nome do congressista. Mas aqui o que vocês vão ter que imaginar? Eu tenho uma chave primária nessa tabela. Data de início é um valor único para todos os congressistas ou não? Cada congressista vai ter uma data de início diferente? Creio que sim, Acho professor. que sim. Não. Não? Imagina, não, pensa assim, não pode ter vários congressistas que vão começar no mesmo dia? Professor, sim, verdade. Imagina assim, vai ter uma eleição a cada 4 anos. A maioria deles vai começar no mesmo dia. Entendi. E o partido? Todos os congressistas têm partidos diferentes? Sim. Acho Não, que sim. também. Não, também. Imagina assim, vai ter vários congressistas do mesmo partido. Ou seja, nenhuma dessas pode ser uma chave primária. Nenhuma delas pode ser. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que criar uma chave primária aqui. Então, o que a gente pode colocar como chave primária de um congressista? O nome, professor. Aham. Não pode ter 2 congressistas com o mesmo nome? Pode. Pode? Pode. Pode. Então, a gente teria que colocar o RG por aí. RG, nome, vamos botar aqui. RG é o nome. Por enquanto. Professor, mas toda vez que não tiver, vai ter que criar, Vai ter que criar. Entendi. Tanto é que o projeto de lei, por exemplo, não tem nenhuma informação que nem RG. Vamos aí agora já para o projeto de lei. Projeto de lei. Projeto de lei vai ter uma data de votação, um nome e uma aprovação. Ou não, eu posso... A data de votação é única? Não, professor. Não. Não. Posso ter vários projetos votados no mesmo dia. Nome é único? Também não. Também não. Porque se um projeto não foi aprovado, eu posso tentar votar ele depois de novo, né? Posso modificar o conteúdo dele e tentar fazer uma nova votação numa outra data. Então o nome pode repetir. Aprovação, sim e não. É único? Não, professor. Não, Não. nada é único. Eu tenho uma chave primária aqui? Não. Então eu tenho que criar. Tanto é que o que a gente pode fazer normalmente, que a gente faz em banco de dados, é criar uma coluna ID ou código, né? Então, código, projeto. Então, por exemplo, olha, um código que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Literalmente um código numérico para eu identificar. Então, normalmente, quando algo não tem chave primária, tu vai ter que criar um código para ser essa chave primária. Justamente, olha, o projeto 1, o projeto 2, o projeto 3. E nunca vai ter 2 projetos 2, entende? Projeto 2 é o código que identifica um projeto que foi votado em tal data, que tem tal nome, que foi aprovado ou não. Então, esse 2 nunca vai se repetir. Então, cada novo projeto vai ser um número a mais, né? Cada novo projeto um número a mais, que a gente chama de autoincremental. Então, depois de 5 anos, eu vou estar no projeto 580, projeto 890. Isso daqui, normalmente, é a ideia de um código, né, de projeto. Uma chave primária incremental, que a gente chama. Que a gente vai dar. Mas deu para entender a lógica? Sim, professor. Sim. Sim. Então, isso daqui, ó, é o resultado da nossa primeira etapa, nossa primeira regra. Mapeamento dos tipos de entidade regular, entidade forte. E aqui, olha, nesse caso, não tinha nenhum atributo multivalorado. Vamos pegar aqui, ó. Também não tem. Vamos pegar... Aqui, esse tem. Lembram que aqui nessa parte, eu tinha um endereço fixo. Vou botar aqui um.
Essa parte aqui. Eu tinha um endereço fixo que tinha uma cidade, estado, CEP e logradouro, né? Então, nesse caso aqui, eu não ia colocar uma coluna endereço fixo e no lugar dessa coluna endereço fixo, eu ia colocar 4 colunas separadas. Eu ia colocar cidade, estado, CEP e logradouro. Então, eu ia ignorar a existência desse daqui, não ia colocar nada, ia colocar apenas as partes que compõem ele. Ok? Entendi, professor. Nesse caso aqui, tá? Aqui, ó, vamos supor que departamento aqui, ó. Vamos supor que departamento... Oh, departamento, que departamento? Tô louco. Telefone. Telefone tem a borda dupla aqui, né? Departamento tem um telefone. E eu coloquei que telefone tem uma borda dupla. O que que significa que tem borda dupla? Que é um multi... que tem mais... que pode ter mais valor de número. Isso. Então, nesse caso aqui, se eu fosse criar a tabela departamento, eu ia ignorar essa parte aqui, por enquanto. Esse telefone, ó, eu ia nessa etapa, eu ia criar aqui uma tabela departamento, ia colocar apenas código, em primeiro, que é a chave, nome, escritório, faculdade. Então, e aqui eu ia colocar, sublinhar, porque é a chave primária. Então, por enquanto, essa tabela ia virar, essa entidade ia virar essa tabela aqui. O telefone, nessa etapa, eu ignoro. Finge que não existe. Por quê? Porque a gente vai ver depois como a gente vai ter que lidar com essa coluna telefone. Então, nesse caso, eu ia só botar os atributos simples. Ou seja, só os que têm borda simples e a gente vai colocar. Então, e quando um atributo é composto por outros, eu ignoro o atributo que está ligado aqui e coloco só os debaixo dele. Tá? Entendi. Então, nesse caso aqui, a gente terminou a nossa primeira etapa. Então, na segunda etapa, a gente vai ver entidades fracas. Então, a entidade fraca, né, é uma entidade que ela tem uma borda dupla. Lembra que a gente viu é que não teve nenhum exercício que pediu entidade fraca. Mas lá nos slides mostrava isso, né? Que uma entidade fraca é uma entidade que não tem chave primária e depende da sua existência de uma outra entidade. Então, nesse caso, a gente não existiria sozinha, né? Então, a entidade fraca, ela vai aparecer com uma borda dupla, tá? Ela vai aparecer com uma borda dupla. Então, nesse caso, que existe uma entidade fraca no diagrama, o que eu vou fazer? A entidade fraca vai virar uma tabela, ou seja, para cada entidade fraca, criar uma tabela R, né? Ou seja, cada entidade fraca vira uma tabela, que os atributos viram colunas, porém, vai ter uma chave estrangeira da entidade que é dona dela. Tá? Isso vai ficar mais claro aqui. Tá? Esse caso aqui, ó, por exemplo, dependente, vocês vão ver, é a única entidade aqui que tem uma borda dupla. Entidade com borda dupla significa que é uma entidade fraca. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, ó, um empregado tem dependentes, né? Tem a mulher, tem os filhos, né? Então, eu estou dizendo aqui que o dependente é uma entidade fraca de empregado. Por quê? O dependente só existe associado ao empregado. Não existe dependente que não está conectado a um empregado. E, normalmente, quando eu quero saber o dependente, eu quero saber dependente de que empregado que ele é. Então, justamente, eu coloco aqui que o dependente... Então, eu vou criar a tabela dependente, ó. Eu vou colocar os atributos dela,
Tá? Então, nome, sexo, data de nascimento e parentesco. Tá aqui, ó, nome, sexo, data de nascimento e parentesco. Só que como ela é uma entidade fraca do empregado, eu vou pegar a chave primária do empregado e colocar como estrangeira no dependente. Então, aqui, ó, o empregado que tem o SSN, que é o CPF, né, dos Estados Unidos, né? Então, vem para cá. Então, porque eu tirei a imagem do livro, também ele coloca SSN, que é o número, que é o CPF dos Estados Unidos. Então, eu estou dizendo, o dependente, ele tem na chave primária a chave do empregado que controla ele, que é o dono desse dependente, né? A pessoa que tem o dependente. Nesse caso aqui, então, essa entidade, né, essa tabela, vai ter uma coluna adicional. Deu para entender? Pode repetir, professor? Pode repetir, por favor? Tá, é bem simples a lógica. Sempre que tiver uma entidade com borda dupla, vai ter um relacionamento que vai ter borda dupla também com outra entidade. Então, a gente só vai olhar, por exemplo, olha, dependente, tem um relacionamento, tem borda dupla, ok. Então, o que eu faço? Pego todas as colunas dele e coloco na minha tabela, normal. Então, nome, sexo, data de nascimento e parentesco. Mesma coisa que eu fiz para as outras. Qual que vai ser a única diferença? Eu vou botar uma coluna a mais. E essa coluna vai ser a chave primária da outra entidade que ele está conectado. Então, por exemplo, dependente tem borda dupla, tem um relacionamento que tem borda dupla. Então, eu vou ver. Esse relacionamento que tem borda dupla está conectado com quem? Com o empregado. Então, eu só puxo essa única coluna aqui para essa tabela também. Eu adiciono essa tabela aqui e coloco como chave primária, tá? Deu para entender? Essa coluna vem para cá como chave estrangeira. Dá para entender. Deu? Deu. Aí, Deu professor, pra entender. professor, Fale. aí ela só viu, a gente só traz a coluna lá para baixo, porque ela é a chave primária. Só por isso, porque ela é a chave primária daqui. Ah, entendi. Agora eu entendi. O resto aqui, ó, não interessa para nós. Porque Entendi. o que eu quero saber? Olha, uma entidade fraca, a gente fala, uma entidade fraca é que ela não existe sem uma entidade forte que está conectada. Por exemplo, dependente, isso é uma empresa, né? Um empregado tem dependentes. E eu ia dizer, a empresa se importa com uma pessoa que não está conectada a um funcionário? Não. Não. Ou seja, para a empresa, o dependente só importa conectado ao funcionário. Ou seja, eu nem peço o CPF ou o RG da pessoa do dependente. Eu peço o CPF do funcionário. Tipo, então eu quero saber aqui, olha, o dependente, olha, por exemplo aqui, eu vou ter, vamos supor que eu tivesse um filho. E então o IFAM ele não ia querer saber o RG do meu filho. Ele ia querer saber o nome do meu filho, o sexo do meu filho, a data de nascimento, o meu grau de parentesco e o meu CPF, para dizer, olha, esse é o filho do empregado Eduardo. Então é justamente porque, quem sabe o meu filho nem tem CPF ainda. Quem sabe ele é muito novo, não tem CPF. Eu não posso identificar ele por um CPF ainda. Se é um bebê, ele não vai ter CPF, ele vai ser identificado pelo CPF do pai. Então, justamente, então aqui o que importa é o CPF da pessoa que tem o dependente. Então, ó, é o CPF do pai, do empregado, e o nome e o grau de parentesco do dependente. Beleza, voltando aqui para o nosso exemplo. Opa, pode falar. Não, ok, entendi. Pode continuar. Voltando aqui para o nosso exemplo. Eu tenho uma entidade fraca? Não, professor. Não tem. Então, o que eu faço? Pulo essa etapa. Está concluída. Ó, então, a segunda etapa é para modelagem de entidades fracas. Se eu não tenho entidade fraca, não precisa fazer nada. Pronto, só pular.
Então, aqui ele está dando o exemplo dessa tabela. Nós vamos ver pela nossa aqui, por essa daqui. Por essa tabela aqui. Tá? Se você quiserem, depois eu posso ver também por aquela, mas eu quis pegar uma que vocês já têm familiaridade, né? Tá? Aqui, então agora a gente vai para a etapa 3. Qual que é a etapa 3? Mapeamento dos relacionamentos binários 1 para 1. Então, quando a gente tem relacionamento 1 para 1, a gente vai ter que ter o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma dessas possíveis 3 técnicas, tá? Então, primariamente, o que a gente tem que fazer? Utilizar normalmente a técnica da chave estrangeira, que é a mais comum. As outras duas apenas quando as condições especiais acontecerem, tá? Então, qual que é a técnica da chave estrangeira? Então, a gente vai escolher uma das duas entidades das relações, né? E vai incluir a chave estrangeira dela como a chave primária da outra, tá? E vai incluir todos os atributos nessa nova relação. Vamos pegar aqui um exemplo, tá? É que aqui tem a notação matemática, né? Então, imagina assim, sempre que existir uma relação 1 para 1, a gente vai escolher a entidade que tem participação total para virar uma tabela. Então, a que tem participação total vai virar uma tabela e a gente vai puxar a chave primária dela. Vamos pegar aqui um exemplo. Como é que a gente sabe o que é uma entidade que tem participação total? Participação total é a entidade, né, que justamente todos os casos estão conectados, né? Então, por exemplo, todos os funcionários têm participação total no relacionamento trabalha-para. E a mesma acontece no departamento, porque todos os departamentos estão conectados com trabalhadores. Mas vão ter casos aqui, ó, de gerenciar, né? Por exemplo, um funcionário gerencia um departamento. Nem todos os funcionários são gerentes. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que departamento tem uma participação total e funcionário tem uma participação parcial. Como a gente vai ver isso? Pelas cardinalidades, tá? Como a gente vai ver as cardinalidades? É pelo 0 para 1, 1 para 1, essas coisas assim. Tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui tem um exemplo bem claro. Só que é 1 para N. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que um departamento pode ter como alunos secundários 0 ou N alunos. Ou seja, o departamento tem uma participação parcial, porque pode ser que tenha um departamento que não está conectado com o aluno. Ou seja, é uma participação parcial, porque o mínimo é 0. Aluno também. Aluno pode ter como departamento secundário nenhum departamento, ou seja, pode ter alunos que não vão estar conectados aqui em secundário com nenhum departamento, ou seja, também uma participação parcial. Já aqui, o mínimo é 1, ou seja, todos os departamentos têm que estar conectados com alunos. E todos os alunos têm que estar conectados com departamentos, ou seja, os dois têm participação total aqui. Então, participação total quer dizer que é obrigatório. Então, quando é obrigatório, a gente vai escolher sempre o lado que é obrigatório. Tá? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Aqui. Tá? Vamos pegar aqui. Eu tenho um exemplo que eu tenho. Uma enfermeira é responsável por uma ala do hospital. Tá? Então, eu tenho aqui. Enfermeira é responsável por, no mínimo 0, no máximo, uma ala. O que eu estou dizendo aqui? Enfermeira pode ser responsável por uma ala, mas são todas as enfermeiras são todas responsáveis por alas? Não. Não,
porque é opcional, o mínimo é 0. Vou dizer, tem algumas enfermeiras que são responsáveis por alas. Vamos supor, meu hospital tem 4 alas e eu tenho 10 enfermeiras. Cada ala vai ter uma enfermeira responsável. Mas vão ter 6 enfermeiras que não vão ser responsáveis por ala nenhuma. Então, eu estou dizendo, enfermeira é responsável por nenhuma ou, no máximo, uma ala. Agora, uma ala é de responsabilidade de, no mínimo, uma e, no máximo, uma enfermeira. Ou seja, todas as alas têm que ter uma enfermeira que é responsável delas. Então, isso daqui é um exemplo de um relacionamento 1 para 1. A gente vai olhar sempre o máximo, tá? Um aqui, só o máximo. Só o do lado direito, nesse caso. Então, enfermeira, nesse caso, a gente fala que tem uma participação parcial na questão da responsabilidade, no relacionamento. Porque nem todas as enfermeiras vão participar desse relacionamento aqui. Nem todas. Então, enfermeira tem uma participação parcial aqui. Agora, a ala do hospital tem uma participação total no relacionamento. Por quê? Todas as alas do hospital vão estar conectadas a enfermeiras. Nem todas as enfermeiras vão estar conectadas a alas. Então, a ala do hospital tem uma participação total aqui. Então, a gente, nesse caso aqui, que a regra da chave estrangeira é, se a gente tem um relacionamento 1 para 1 entre duas entidades, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher a que tem participação total e vai puxar a chave primária da que tem participação parcial. Deu para entender? Então, nesse caso aqui da enfermeira, eu vou fazer aqui o quê? Eu vou criar a tabela ala do hospital e eu vou puxar, porque tem um relacionamento 1 para 1 e ela tem participação total, eu vou puxar essa coluna aqui, eu vou puxar para cá também. Ou seja, vou adicionar essa chave primária aqui como chave estrangeira aqui. Isso vai ficar assim para nós. Então, eu vou criar lembra que na primeira etapa, criei a tabela, ID enfermeira, nome, data de nascimento. E eu criei a ala do hospital, nome, localização. Então, como tem um relacionamento 1 para 1, nessa terceira etapa, né, eu vou puxar, eu vou olhar, tem relacionamento 1 para 1? Tem. Então, quando eu tenho um relacionamento 1 para 1, eu puxo do lado que tem participação total, eu puxo a chave do lado que tem participação parcial. Então, na ala do hospital, eu vou colocar o ID da enfermeira, que está aqui, como chave estrangeira. Ou seja, então, a minha ala tem a chave primária nome, e esse ID da enfermeira é uma referência a esse ID aqui. Ou seja, a minha ala do hospital tem um nome, tem uma localização, tem o ID da enfermeira que é responsável por essa ala e tem uma data. Por quê? A data está aqui no relacionamento, né? Quando o relacionamento não virou tabela aqui. Então, essa data aqui também vai ser puxada para essa tabela. Então, a ala do hospital vai ter um nome da ala, por exemplo, a ala pediátrica, localizada no 2º andar, é responsabilidade da enfermeira Cres, que assumiu na data 20 de junho de 2021. Então, essa data que estava aqui, vem para essa tabela aqui. Deu para entender? Sim. Sim, professor, sim. Essa daí deu. Então, sempre que tiver um relacionamento 1 para 1, a gente vai fazer isso, tá? Isso daqui, eu não vou nem explicar, porque a ideia é não confundir muito vocês, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse diagrama aqui, eu vou olhar, né? Nesse daqui eu tinha a primeira etapa, né? Qual que era a primeira etapa? Criar
uma relação, uma tabela para cada uma das entidades fortes. Quais que são as minhas entidades fortes? Empregado, departamento, projeto e só, dependente da entidade fraca. E colocar como colunas todos os atributos simples, né? Então, projeto vai ter coluna nome, número e localização. Departamento vai ter a coluna... Quais vão ser as colunas que eu vou ter departamento por enquanto? Oi, professor. Quais que as colunas que vai ter por enquanto em departamento aqui? Quais as colunas? Vai ser... dá nem pra enxergar direito o nome. É nome... E número? É isso, acho que não dá pra enxergar direito não, professor. O nomezinho aí. Tá. Tá embaçado. Tá. Mas o que é importante ver? Que nessa etapa tem número de empregados está traçado, né? Lembra que isso significa que tem um atributo com a borda pontilhada? Sim. Ele é calculado, né? O número de empregados é calculado, ele não é gravado no banco de dados. Então, ele não vira uma coluna. Localizações é multivalorado, tem borda dupla, ou seja, tem mais de uma localização. Por enquanto, a gente corta também e não coloca. Então, departamento vai ter apenas nome e número. Empregado vai ter o quê? Data de nascimento, SSN, sexo, endereço, salário. E aí eu vou pegar apenas essas aqui de cima. Nome eu não vou colocar. Vai ter primeiro nome, inicial do nome do meio e último nome. Então, vai ter essas colunas aqui. Depois, na segunda etapa, entidade fraca, a gente viu aqui, coloca o nome, sexo, data de nascimento e a chave primária do empregado, então o SSN. Terceira etapa, procurar por relacionamento um por um. Então, tem um relacionamento um por um, que é a gerencia. Então, é gerencia. Esse departamento, esse gerencia, então, o que, que a gente vai fazer? Ó, a gente vai olhar o que tem participação total. Vocês vão ver que tem aqui umas bordas duplas, né? Isso é só uma outra notação. A borda simples significa que o mínimo é 0. A borda dupla significa que o mínimo é 1, tá? Então, significa que departamento, o mínimo é um empregado. Todos os departamentos são gerenciados por um empregado. A borda simples está dizendo que o empregado, nem todos os empregados são gerentes de um departamento. Então, isso é um outro livro, né? Por exemplo, em vez de usar parênteses, o máximo e o mínimo, que nem nós aprendemos com o máximo e com o mínimo, né? Parênteses 0,1, 1,1, né? Mas outros autores utilizam essa questão de só botar o máximo e botar os risquinhos para significar isso. Mas é a mesma coisa, tá? Então eu vou olhar qual que tem participação total? Departamento, porque tem a borda dupla aqui, que o mínimo é 1. Então, mesma coisa, eu vou botar em departamento a chave primária de empregado e a coluna que está no relacionamento. Então, eu vou criar em departamento uma coluna SSN e uma data de início, tá? Então, vai ficar justamente aqui, ó, departamento na etapa 3, então vai passar a ser a tabela departamento, vai ter um número, um nome, uma data de início do gerente e um SSN do gerente. Ou seja, a gente vai adicionar essas colunas nessa tabela. Deu para entender? Sim. Tá? Então, aqui, ó, no nosso exemplo que a gente estava fazendo aqui, eu tenho um relacionamento 1 para 1? Não, professor, Tem. Tem não. Tem, professor? O projeto de lei? Não. Ah, tá. Tem não. Não tem nenhum. Tem Não não. tem nenhum projeto. Então, nessa etapa aqui, novamente, a gente vai ignorar. Não teve entidade fraca, não teve relacionamento 1 para 1. Tá pronto por enquanto. Não teve o que fazer. Aí pula a terceira etapa, no caso aí, professor. Pula a terceira etapa. Entendi. Então, bora para a quarta etapa. Mapeamento dos relacionamentos 1 para N. Então, que o máximo num lado é o 1 e o máximo no outro lado é N. Então, para cada relacionamento 1 para N, tá? O que a gente vai acontecer?
A gente vai pegar o lado do N e adicionar como chave estrangeira a chave primária do lado do 1. Então, a gente simplesmente vai olhar. Bem simples de converter. Então, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar, vai ter o lado que vai ter 1 e vai ter o lado que vai ter N. Então, a gente vai puxar a chave estrangeira do lado que tem 1 e colocar na tabela como estrangeira no lado do N. Bem simples. Então, aqui, ó, vamos pegar, então, para o nosso exemplo primeiro, para ficar mais claro. Eu tenho relacionamentos 1 para N aqui. Oi, professor. Eu tenho relacionamentos 1 para N nesse diagrama? Tem, professor. Entre eleito e é eleito. É eleito, é um deles. Tem outro? Deixa eu ver. Não. Não, não tem outro. Então, esse relacionamento aqui, 1, é só o lado direito que importa, né? 1 para N. Então, o que eu vou fazer aqui? Pegar a chave primária do lado do 1, jogar como estrangeira no lado do N. E se tivesse coluna no relacionamento, eu puxaria junto para cá. Mas não tem nenhuma, então não adianta. A gente viu, qual que é a chave primária do estado? Qual é a chave primária? Da tabela estado. Estado, nome. Nome, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou puxar essa chave primária daqui e colocar em congressista. Então, o congressista tem o RG, o nome, a data de início e o partido. Daí eu vou colocar vírgula, o nome do estado, né? Nome do estado. O nome do estado que ele representa. Só isso. Adicionei essa coluna aqui. Então, todo congressista tem um RG, um nome, uma data de início do mandato, um partido e o nome do estado que ele representa. E esse nome do estado é justamente um estado que vai estar cadastrado nessa tabela aqui. Que vai depois, se eu quero ver a região, eu pesquiso pelo nome aqui. Então, eu adiciono uma coluna para indicar esse relacionamento. Então, como em tabelas, o relacionamento vai ser descrito por colunas. Então, quando eu criei aqui nome estado e coloquei aqui dentro, significa que eu tratei esse relacionamento aqui. Se tivesse uma coluna aqui, né? Vamos supor que eu tivesse aqui, sei lá, que se tivesse aqui, por exemplo, um total de votos, né? Foi eleito com um total de votos. Então, um estado elege um congressista com um total de votos, né? Um congressista é eleito por um estado por um total de votos. Se eu tivesse essa coluna aqui, eu ia puxar ela junto aqui, eu ia colocar total de votos. Então, eu ia dizer justamente, ó, um congressista tem um RG, um nome, uma data de início, um partido, o estado pelo qual ele se elegeu e o total de votos que ele foi eleito. Então, isso daqui ia estar representado nessa tabela, se tivesse essa coluna aqui. Deu para entender? Então, eu ia puxar o atributo do relacionamento e a chave primária da entidade do lado 1. Deu para entender, pessoal? Entendi, professor. Uhum. Tranquilo, né? Bem fácil de fazer. Então, agora... Vou pular aqui porque é só o seu outro exemplo, né? Então, etapa 4 a gente concluiu. Etapa 5, mapeamento dos tipos de relacionamento N para N. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Cada relacionamento N para N vai virar uma tabela. Tá? Então, cada relacionamento N para N vai virar uma tabela nova.
Então, quais vão ser as colunas dessa tabela nova? A chave primária dos dois lados vai formar a chave primária dessa tabela nova. E todos os atributos que estão no relacionamento. Tá? Então, é bem simples também. Vamos olhar para cá. Eu tenho relacionamentos N para N aqui? Não. Tem, professor, tem. N para N tem. Quais que são os relacionamentos N para N? Tem dois aí, professor, nesse de propõe e votar aí. Perfeito. Então, tem dois relacionamentos N para N. Tem dois relacionamentos, propõe e votar, ó. Votar, ó, tem N no máximo, N no máximo. Então, é N para N. Propõe, N para N. Então, votar e propor são relacionamentos N para N. Os dois vão virar tabelas, tá? Então, quais que vão ser as tabelas? Então, a gente vai botar, então, aqui, votar. Professor, vai ser duas tabelas separadas ou vai ser que nem junto assim? Duas tabelas separadas. Cada relacionamento N para N vira uma tabela. Entendi. Então, por quê? Ó, votar, né? Votar em projeto. Vamos botar aqui para ficar mais claro, né? Tabela votar em projeto. Então, ou vou botar voto em projeto para ficar mais claro ainda. Voto em projeto. Então, tabela voto em projeto vai ter o quê? A chave primária do congressista e a chave primária do projeto de lei, tá? Para indicar. Olha aqui. Então, vai ter um RG do congressista e um código do projeto. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as duas como chave primária. Por que isso? Olha aqui. Porque isso é uma sinalização do voto daquele candidato. E eu vou puxar também as colunas que tem no relacionamento. Então, nesse caso aqui, tem o voto. Né? São duas chaves primárias aí, no caso, né? É uma chave primária composta. É uma chave primária só. Só que ela tem dois campos. Entendi. Tá, olha aqui. O que isso significa aqui? Olha, eu criei uma tabela voto em projeto. O que eu vou dizer? Um congressista, o CPF do congressista, né? E o código do projeto. Estou falando, olha, esse congressista aqui votou nesse projeto aqui esse valor. Então, olha, o CPF desse congressista, o RG desse congressista votou no projeto que tem esse código com esse valor de voto. Por que ela é composta, né? Porque, assim, esse mesmo congressista vai poder votar em vários projetos, né? Então, o RG do congressista pode se repetir. O código do projeto pode se repetir, porque vai ser votado por vários congressistas diferentes. Mas agora, a combinação de um voto, de um código de projeto com um voto de um RG de um congressista, nunca vai se repetir. A combinação dos dois não se repete. Por exemplo, olha, o congressista só pode votar em um código de projeto uma única vez. Ele não pode votar várias vezes. Então, a combinação dos dois vira a chave. Deu para entender? Sim, professor. Eu entendi. Beleza. Então, vamos para a próxima. O que a gente vai... Ó, vamos olhar agora para o relacionamento proponho. O que a gente vai fazer nele? O que vai fazer propõe projeto, não, é mais ou menos assim, né, professor? Vai colocar que lá foi voto, eu acho que vai ser propõe em projeto, mas eu estou dizendo, a gente está falando de criar tabelas. O que vai ser uma tabela, o que vai ser uma coluna para esse propõe? O propõe vai ser a tabela. Isso. Vamos botar aqui, então, proposta de projeto.
Vai ser uma tabela. A proposta de projeto. Quais vão ser as colunas dessa tabela? Qual vai ser a coluna? Vai ser o... Esqueci, não me deu nenhuma ideia. Ninguém tem ideia? Sei lá, um ID? Não. Não, ó. Todos os relacionamentos N para N, o que a gente faz? Puxa a chave Nome, primária dos dois lados. Nome não, né, professor? Não é o nome. Tem que ser a chave primária. Ah, é verdade. Chave primária. Um código. Quais são as chaves primárias de congressista e de projeto? Essa eu realmente não sei, professor. Eu acho que um código de... Mas tá aqui, ó. Aqui, ó. Não tem, ó. Congressista, não tá aqui sublinhado qual é a chave primária dele? Ah, é, professor, RG. Data início. Não, é o RG. Pois é. Congressista. Aqui só tá... Vamos botar aqui, então. Tá sublinhado em vermelho só porque... Mas aí, no caso, é só o RG, professor? Só o nome RG? Só RG. RG do congressista. Ah, entendi. Professor, E a chave primária do projeto, que a gente viu que é um código do projeto. Então, só essas duas colunas e elas juntas vão ser a chave primária. Por quê? Olha aqui, pessoal. O que eu estou falando? Olha, existe uma tabela proposta de projeto que vai ter o quê? O RG do congressista que fez a proposta e o código do projeto que foi proposto. Só isso. Por quê? Se eu quero saber o nome do congressista, eu pesquiso, olha, eu quero saber o projeto de lei, sei lá, de porte de arma. Ele vai ter um código. Então eu vou pesquisar. Quem propôs esse projeto? Então eu vou ter essa tabela, eu vou olhar, vai ter o RG do congressista. Se eu tenho o RG do congressista, eu vou ir na tabela congressista e vou pesquisar pelo RG e vou ver o nome, a data de início, o partido, o estado e o total de votos desse congressista. Ou seja, aqui é só para indicar, olha, isso daqui é a proposta de projeto, estou dizendo, ó, existe uma conexão entre um congressista e um projeto, mais nada. Eu substituo esse desenho aqui por uma tabela. Então, é a mesma coisa, ó, propõe projeto. O congressista que propõe e o projeto que foi proposto. Mesma coisa, vota em projeto. Congressista que votou, o projeto que foi votado e o valor do voto. Deu para entender? Sim. E professor, lá colocou voto e no final, nesse daqui de baixo você não colocou propõe por quê? Não tem atributo? Olha, votar tem o voto. Ah, entendi. Verdade. Aqui propõe não tem nada. Se não tem nada, só puxa a chave primária. Entendi. Etapa 5 está concluída. Aqui só. Etapa 6. Mapeamento dos atributos multivalorados. Aqui sim entra a noção dos atributos que tem borda dupla. Cada atributo que tem borda dupla vai ter que virar uma tabela. Então, sempre que um atributo tem borda dupla, vai virar uma tabela também. Então, nesse caso aqui, eu tenho um atributo que tem borda dupla? Não, professor, não. Não, posso ignorar essa etapa. Então, não faria nada. Mas vamos olhar, então, para esse outro exemplo aqui. Esse daqui, ó, tem borda dupla. Telefone tem borda... Tá dando para enxergar? Sim, professor. Sim. Opa. Sim. Então, telefone tem borda dupla. O que eu faria aqui? Então, eu colocaria aqui, ó. Tá vendo que eu ignorei o telefone aqui no departamento, ó.
Departamento tem um código, um nome, um escritório e uma faculdade. Eu não coloquei o telefone, porque telefone tem borda dupla. Então, eu ia dizer que telefone é uma tabela. Porque sempre que tem borda dupla, vai virar uma tabela. E o que vai ser a tabela, então? O valor da própria coluna, que é o número do telefone, né? Telefone seria o número do telefone. Telefone. E agora, o código do departamento. A chave primária da coisa que estava conectada com ele. E os dois juntos vão formar a chave primária. Por quê? Agora eu estou dizendo, olha aqui, ó. Como eu posso ter mais de um telefone, eu preciso ter uma tabela para gravar isso. Então, nessa tabela eu vou gravar o quê? O número de telefone e o código de quem é dono desse telefone. Então, por exemplo, vou botar aqui um exemplo de tabela. Seria tabela aqui. Um pouquinho mais curta. Como é que ficaria, né? Então, por exemplo, eu teria aqui mesclar telefone. E eu teria, então, aqui número, código, departamento. Então, inserir mais uma linha aqui. Então, por exemplo, vai ter aqui 999, departamento 1. E vou ter 888, departamento 1. Então, olha, o que isso eu estou sinalizando? Lembra que bem aqui no início dos slides, ó, eu falei aqui, ó, que isso daqui estava errado, né? Que não posso ter um atributo multivalorado dentro de uma tabela. Ó, não posso dizer que o fulano tem 2 números de telefone na mesma coluna. Justamente, então, o que aconteceria na prática? Eu vou criar uma tabela chamada telefone e vou conectar o fulano 2 vezes, com os 2 números diferentes. Então, tabela de telefone vai estar conectado 2 vezes ao mesmo departamento. Então, o departamento 1 tem o telefone 999, o departamento 1 tem o telefone 888. Ou seja, por isso ele virou uma tabela separada. Deu para entender? Sim. Então, sempre que tiver um atributo multivalorado com borda dupla, ele vira uma tabela. E essa tabela vai ter ele mesmo, que é o valor dele, e a chave primária da entidade que estava conectada com ele. Então, telefone tem borda dupla e telefone estava conectado ao departamento, então cria a tabela telefone, coloca ele mesmo como uma coluna e a chave primária da tabela da entidade que ele estava conectada e junta as duas numa chave só. Então, vira uma nova tabela no nosso banco de dados. Nesse nosso caso aqui, não tinha nada, a gente simplesmente ignora. Deu para entender a 6ª etapa? Deu. Vamos pegar aqui. E por fim, a gente tem a 7ª etapa, que são aqueles relacionamentos enários, que são aqueles relacionamentos entre várias entidades, né? Lembra que vocês fizeram, até várias pessoas colocaram aquele do berçário, que era mãe, médico e bebê? E vocês criaram um relacionamento só para conectar eles? Essa etapa é justamente para lidar com aquela situação. Sempre que tu tem um relacionamento que tem várias entidades conectadas, o relacionamento vai virar uma tabela e todas as chaves estrangeiras vão ter que estar presentes nessa tabela. E a chave primária é a combinação de todas as chaves estrangeiras. Então, por exemplo, aqui, um projeto fornece uma peça para um fornecedor. O projeto tem um código
do projeto, que é a chave primária. A peça tem o nome da peça, que é a chave primária. O fornecedor tem um código de fornecedor, que é a chave primária. E esse relacionamento ainda tem uma quantidade, né? A quantidade de peças fornecidas. Então, o que vai acontecer? Fornece, vai virar uma tabela, e as colunas dessa tabela vai ser essa chave primária, essa chave primária, essa chave primária e esse valor aqui. Então, a chave primária dessa nova tabela vai ser a combinação dessas três aqui. Essa e essa. Então, vai literalmente virar uma tabela fornece, que vai ter um código do fornecedor, um nome da peça, um código do projeto e uma quantidade. E tudo vai ser chave primária. Deu para entender? Vamos pegar então aqui o exemplo até da disciplina, estudo dirigido, 2021, planilhas de entregas, banco de dados InfoB, conceitual. Vou pegar aqui, Marcos, o exemplo aqui. Tá aqui, ó. Vou pegar o exemplo da... Aqui, ó. Esse caso aqui, tá? Então, como é que a gente faria esse nascimento? Bom, acho que aqui não dá para inserir, né? Aqui, dá. Vou colocar um texto. Então, eu colocaria nascimento, sendo uma tabela. Nessa tabela nascimento, o que eu vou colocar? Hein, pessoal? O ID do médico, o ID da criança e o ID da mãe. ID da mãe. Por algum motivo não estava conseguindo. Então aqui, ó, nascimento, literalmente vira uma tabela que vai ter a chave das três entidades que participam. Deu para entender? Uhum. Nesse nosso caso aqui, a gente tem um relacionamento ternário. Hein, pessoal? Repete de novo, professor. A gente tem esse tipo de relacionamento aqui? Um relacionamento ternário? Não. Não. Então, acabou. Então, a gente já aplicou. Essas aqui vão ser as tabelas que eu vou ter que ter no meu banco de dados. Depois disso, é só partir para a programação. Isso daqui vai ser o que vai ter que ter no meu banco de dados. Essas vão ser as tabelas e essas vão ser as colunas. Então, meu banco de dados vai ser isso daqui. Depois disso, é só fazer isso no computador. Então, vocês viram como fazer essa conversão. Agora, vocês já estão prontos para fazer os desenhos dos exercícios. Os exercícios é justamente fazer essas conversões. Tranquilo? Sim. Então, acho que nem precisamos fazer a próxima aula essa semana, tá? Justamente cobrir, a gente avançou, já é 11h45, até passou 15 minutos do horário, né? Só que a gente viu todo o conteúdo, tá? Então, o que vamos fazer? Agora, vocês já podem começar a fazer as atividades. Então, vamos deixar, então, a próxima aula, que seria amanhã, né? Banco de dados seria amanhã à tarde. Não vamos fazer essa aula presencial, assim, com coisa, né? Podem mandar dúvidas no WhatsApp, tranquilo. E justamente vamos deixar para a segunda que vem fazer a nossa aula,
para justamente já discutir o andamento dos exercícios de vocês. Se vocês estão conseguindo fazer os exercícios ou não. Porque agora a gente já viu todo o conteúdo. Agora, depois disso, é literalmente só fazer os exercícios. Tá? Tá bom, pessoal? Tá bom. Beleza. Então, vou parar aqui de gravar. E daí estão liberados já.